Nós estamos de volta na entrevista com o príncipe Dom João de Orleans e Bragança, que os amigos chamam de Dom Joãozinho ou João, como eu chamo e conheço há muitos anos. João, a Rede Globo, no ano retrasado, fez uma minissérie no Quinto dos Infernos. Houve uma certa polêmica, porque era uma minissérie, vamos dizer, com uma dose, vamos dizer, forte de humor e um pouco de crítica à própria corte portuguesa. Como é que a família real, os herdeiros, como você, enxergaram aquela minissérie da Globo? Não, eu não diria que... Eu olho como um brasileiro, né, que, além de ser descendente de Dom João VI e de Dom Pedro I, eu olho mais como um brasileiro porque faz parte da nossa identidade, né? A história é parte da identidade de todos os brasileiros. E eu achava, e como acho ainda, que quando você põe uma parte da identidade brasileira num filme ou numa peça de teatro e que seja demasiado carregado na caricatura, o que eu acho totalmente democrático e acho que nós temos até esse lado brincalhão de brasileiro, acho normal inclusive, mas o que me preocupa às vezes é de que pessoas que ficar com uma história verdadeira e não com uma história caricata. Muita gente que eu fazia minha entrevista com motorista de táxi, com uma caixa de supermercado, e muita gente achava que o Brasil estava torto ou estava errado porque já tinha começado errado, quando não é isso, né? Se a história for analisada de uma maneira mais equilibrada e principalmente depois do tempo passar, eu sempre digo que depois que a poeira senta, você tem muito mais clareza de analisar. Você teve chance de ler o 1808? Ainda não, estou começando. Parece que é muito bom. Né? O livro é muito interessante, mas era para ouvir a sua opinião. Mas eu vou te convidar um pouco mais adiante para nós falarmos, que eu queria ouvir a sua opinião a respeito. Um livro que, aliás, está entre os livros mais lidos nas últimas semanas. É um bom sinal, o interesse da opinião pública e dos formadores de opinião pública em relação ao Império. Se você tivesse que indicar, vamos dizer, algumas lições do Brasil Império ao Brasil República, se você tivesse que destacar 3, quais seriam? Não, de novo, eu digo que o mundo mudou, né? Você não pode contextualizar uma realidade hoje quando é de 200 anos atrás. O mundo mudou, os meios de comunicação mudaram, a globalização, tudo mudou muito, é impressionante. Mas eu acho que hoje em dia eu sinto um pouco uma falta de interesse de idealistas virem para a vida pública. Eu diria que é uma pena isso, né? Nós vivemos uma democracia bastante estabilizada, até muito mais estável do que outros países da América Latina. Nós temos as liberdades de imprensa, nós temos instituições fortes no país. A economia vai bem, por acertos do governo passado e do atual governo. Mas eu sinto falta de gente que vá para a vida pública com mais idealismo. Eu achava que a esquerda antigamente tinha muito mais ideal e eram muito mais idealistas do que são hoje. Eu acho que é um pouco culpa da máquina, a máquina de governo, a máquina pública, ela não atrai esse tipo de idealistas para o governo. Porque no momento que você pode ter um número de cargos no Ministério públicos que você nomeia a critérios políticos, você justamente atrai para a vida pública pessoas que querem fazer carreira política, e não pessoas que estão ali pensando realmente na economia e no carreira política é uma coisa, carreira pública é outra. Exatamente. Né? Você considerar que na Inglaterra, como também na França, você tem talvez 300 cargos. Na Inglaterra tem 300 cargos. Para o primeiro-ministro nomear. E no Brasil? Você tem mais de 30 mil. Mais de 30 mil. Então não pode dar certo. Não pode dar certo. Eu acho que não pode dar certo. Então o problema não são os homens. Homens com mau caráter e homens que não querem o bem da vida pública sempre vai ter no mundo. A máquina é que tem que ser ajustada e ser adequada para atrair os bons homens públicos e punir os maus homens públicos, coisa que nós não temos no Brasil também. Então eu acho que numa ponta nós precisamos de educação para a população, educação ampla, geral e restrita. E do outro lado, mudar a base da transformação. Eu acho a base da educação. A base da transformação você faz uma nação com educação. Isso é ponto primordial. Ô, João, uma curiosidade. Você, quando assistiu e certamente viu na televisão, o Pito, eu não sei se ele é seu tio-avô, seu primo, o rei de Espanha, porque há um parentesco direto. É seu primo. Quando ele se dirigiu ao presidente venezuelano, Hugo Chávez, por que não ter calas? E aquilo se transformou num gesto, numa palavra e numa expressão reproduzida no mundo inteiro. Reafirmou que o rei é rei, aliás, ele é conhecido como o rei, o rei Juan Carlos, e foi um tapa
com luva de pelica. E é um rei democrata. Hugo Chávez. Um grande democrata. E a transformação da Espanha, está até roubando teu discurso aqui, se deve muito a ele, porque ele deu a estabilidade que a Espanha não tinha para realizar as transformações democráticas e o crescimento econômico. Hoje é uma grande nação, pacificada. Ele não fez nada mais, nada menos do que pedir ao presidente Chávez para deixar o primeiro-ministro Zapatero falar na hora dele. Claro. Então, porque, em geral, o presidente Chávez rouba o discurso onde ele vai. Então, ele só pediu a vez democraticamente. E o rei, sabe que eu tive a oportunidade de encontrá-lo na Espanha? Assim é um acaso, porque ele é tão rei que não tem aparato. O rei Juan Carlos anda na Espanha sem aparato nenhum. Ele gosta de roupa esporte, diga-se de passagem. Estava num hotel, no lado do hotel, encontrei e cumprimentei. E fala português perfeitamente. Perfeitamente, o português dele é irretocável, com um pequeno acento português de Portugal, porque ele morou muitos anos em Portugal, e eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo exatamente por aquilo que ele fez, o gesto dele em relação ao Hugo Chávez, acabou sendo emblemático. Sem contar que no YouTube virou o maior acesso durante mais de um mês no YouTube, foi aquela cena onde ele se vira e diz, por que não ter calas? Né? Então, exercício de reinado pela democracia e pelo direito à palavra. Bom, você é um defensor do meio ambiente, você fez vários trabalhos, você faz vários exercícios dentro dessa área, programas de responsabilidade social há muitos anos, além da fotografia, e você consegue ainda fazer a fotografia a serviço das boas causas. O que faz hoje o Dom Joãozinho e onde ele mora? Olha, eu moro meio no Brasil, porque essa paixão pelo país... Você em Paraty? Eu tenho negócio em Paraty, eu trabalho na área imobiliária e trabalho com fotografia hoje. Então, eu viajo muito pelo país inteiro. Eu diria até que é uma herança desse amor e desse respeito que eu herdei dos meus antepassados em relação ao país. De estar no país inteiro, de conhecer o Brasil inteiro, de conhecer a identidade brasileira, desde as tribos dos Yanomamis e do Xingu até os pampas gaúchos. Então, hoje em dia, meu trabalho basicamente é em Paraty, na parte imobiliária e fotografia. João, você gosta de política, que eu sei. Você nunca pensou em se candidatar? Também, pela nossa tradição, não podemos nos vincular a partidos políticos. E talvez uma das causas da nossa atuação isenta é não participar de partido político e respeitando a todos os partidos políticos, que é a base da democracia, a pluralidade, mas não fazendo parte de partido político que, como Dom Pedro II, enfim, como os reis atualmente e famílias reais no mundo, não podem se vincular a ideologias. Exercer a cidadania, mas sem ir ao encontro da política através do voto direto. Eu não sabia que havia esse princípio, esse espírito. Mas justamente as pessoas que não conhecem o assunto se perguntam por que de monarquias modernas. A monarquia moderna justamente é uma figura de chefe de Estado nos parlamentarismos, que é separado do chefe de governo, que eu sou muito mais parlamentarista do que monarquista, e até do que monarquista, porque o parlamentarismo é que é mais eficiente, menos traumático nas crises, né? Então, nos parlamentarismos monárquicos, existe um chefe de Estado, que é rei, que obedece uma Constituição, e não tem partido político e não é vinculado a nenhum setor corporativo da sociedade, representa toda a sociedade. O monarca é um avalista, normalmente. Aliás, o exemplo da Espanha é sem dúvida o melhor. Há outros bons exemplos, mas o da Espanha realmente é o que você chamou de monarquia moderna, é o que há de mais eficiente, de respeitabilidade, o prestígio do rei Juan Carlos na Espanha é absoluto, de uma forma assim respeitosa e de admiração, inclusive das classes políticas, até daqueles que são opositores circunstanciais ao rei Juan Carlos. Então, nós vamos continuar conversando no próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre fotografia, que é a sua grande paixão e que foi uma das paixões também de Dom Pedro II.